Oi gente, tudo bem? Nós somos alunos da UFOP, eu sou o Gabriel. Meu nome é Francisco. A gente está aqui para apresentar um trabalho de História da Historiografia Brasileira, que o nosso professor Valdeir propôs para a gente, que é sobre história pública, né? Ele quer passar um pouco, para a gente ter um pouco de noção de como é fazer história pública. Aí foi para a gente fazer um vídeo para o YouTube. Aí a temática do trabalho é o quê? A gente apresentar um dos textos da cadeira da História da Historiografia, apresentar ele num vídeo curto, bem sucinto, para que todas as pessoas possam entender e ajudar também os alunos de graduação que estão entrando agora. O título do texto é Biografia e História Magistra Vitae sobre a exemplaridade das vidas ilustres no Brasil oitocentista. A Maria da Glória de Oliveira é doutora pela UFRJ e hoje ela dá aula na UFRJ. Aí eu vou começar falando sobre o texto. O início do texto tem uma introdução. Essa introdução ela trata sobre a biografia de Joaquim Nabuco Filho sobre o seu pai, que também se chama Joaquim Nabuco. Aí no começo do texto ela vai tentar fazer uma aproximação do historiador e do Joaquim Nabuco como biógrafo, por assim dizer. Porque ela vai falar no começo do texto que uma das coisas que fizeram com que Joaquim Nabuco escrevesse a biografia sobre seu pai foi o grande acervo documental, que ele tinha sobre a biblioteca particular. Ou seja, o pai dele acumulou um grande número de documentos durante sua vida inteira, em que ele guardou nessa biblioteca, e o filho dele viu todos esses documentos e não queria que eles fossem esquecidos e deixados de lado. Por isso que ele pegou e fez a biografia sobre o pai dele. Essa biografia ela é muito aclamada. Na época e até hoje, o nome dela é Um Estadista no Estado. Um Estadista no Império. Ela foi muito bem aceita na época e também depois. Ela trata isso na introdução, sobre como ela foi aceita. Primeiro ela vai falar sobre como Machado de Assis resenhou ela e falou sobre ela. Uma das coisas que Machado de Assis fala é que ela não foi uma biografia seca, por assim dizer. Ele fala que foi uma redação escrita de um filho sobre um pai. Ou seja, traz essa ideia de sentimental, né, sobre como ela foi bem escrita. Outro ponto que ele aborda é sobre como ela parece os ensaios ingleses. Porque o Joaquim Nabuco, ele viveu um bom tempo na Europa. Então ele foi muito influenciado pela literatura inglesa. Outra pessoa que fala sobre a biografia que a autora ilustra é o Raimundo Faoro, onde o Raimundo Faoro exalta a parte artística da biografia. Ele fala que a biografia é uma obra de arte, que ela foi muito bem escrita, entre outras coisas. E por último, o último autor que ela usa é o Luiz Felipe de Alencastre. E o Luiz Felipe de Alencastre ele vai elogiar o grande acervo documental usado na obra. Vai falar sobre como é variado e muito bem foi muito bem usado os documentos da obra. Aí cortei para ele, por favor. Pode continuar? Até que eu vou ter que olhar um Respira. pouquinho. Depois da introdução, ela vai começar um subtítulo sobre a aposta biográfica. Ela vai falar sobre a aposta biográfica do Instituto IHGB, onde eles criam uma seção chamada Vidas de Brasileiros Ilustres, na qual que é uma seção totalmente voltada para as biografias. E de novo ela faz uma aproximação dessas biografias, desse ano oitocentista das biografias, com a historiografia brasileira hoje em dia, com a historiografia em si também, né? Que ela, segundo ela, fala que a historiografia e essas biografias têm uma ambição em comum, que é a ambição pela verdade. Depois disso ela vai botar em foco dois aspectos muito importantes sobre essas biografias. O primeiro é o aspecto político, totalmente político, que é para a formação social e histórica da população em geral nesse tempo.
Ou seja, é aquela ideia de formação da população brasileira, formação dos ideais do brasileiro em si. O outro aspecto é um aspecto mais voltado para o ramo epistemológico da ciência em si, porque nessa época o uso documental era muito forte, ou seja, o pessoal só fazia as biografias por meio dos documentos, ou seja, é como se fosse falei uma ideia análoga de historiador, que só faz história por meio de documentos. Para finalizar essa parte do texto, a autora vai trazer um último ponto, que é o grande homem contrapondo o herói épico plutarquiano. Porque o herói épico plutarquiano ele não é muito vantajoso para o Instituto HGB. O Instituto HGB ele quer formar os cidadãos brasileiros por meio das biografias, ou seja, quer influenciá-los e fazer com que eles se espelhem nos grandes homens. Porque o grande herói, o herói épico plutarquiano, ele não serve porque provavelmente ele não é alcançável. Ele é uma pessoa muito acima da média, ele é uma pessoa incrível. Você não consegue se espelhar num herói para você ser igual a ele, porque ele sempre vai ter algo a mais que você. Já o grande homem, ele é uma pessoa muitas vezes esforçada, letrada, culta e que é um benfeitor da sociedade, e é isso que o Instituto HGB quer causar na população. Mas, quer que eles sejam... Entretanto, é uma pessoa normal, né? Sim, é uma pessoa normal, atingível. Um ídolo tipo Superman. Exato, como ela usa no texto, é uma pessoa que encarna na população. Ou seja, são pessoas que nascem todos os dias. É praticamente isso que ela quer passar com essa frase. Com essa frase não, com essa parte do texto. Aí ela usa uma citação do historiador francês chamado Victor Cousin, que abre os livros de história e não verá senão nomes próprios. Os historiadores têm fortes razões de se ocupar dos grandes homens. É necessário que eles se ocupem desses personagens pelo que de fato são, e não os senhores, mas os representantes daqueles que não aparecem na história. Ou seja, é o que vai casar muito com o que o Gabriel vai falar daqui a pouco, que eles não marcam o tempo que estão. Eles representam as pessoas desse tempo. Eles representam o tempo que eles vivem. É isso que ela quer passar com esse final de texto. Vou passar a palavra para o Gabriel. Então, gente, no início do vídeo, o Francisco comentou sobre o espaço separado na revista do IHGB para a publicação de biografias. Esse espaço que o IHGB reservou justamente para as biografias foi muito importante para o surgimento e para o incentivo da escrita de mais biografias. Porque nesse período do século XIX, desse período do século XIX, tinha-se na mente das pessoas de que a melhor forma da escrita da história seria a partir das biografias, porque as biografias teriam uma capacidade maior de sintetizar e um compromisso maior com a verdade histórica. Então, portanto, foi um método encontrado pelos então historiadores da produção da historiografia. E com esse incentivo dado pelo IHGB de publicações na revista, foram sendo produzidas várias biografias durante esse período. E esse surgimento dessas biografias fez com que surgisse um panteão de brasileiros ilustres, que eram justamente pessoas que serviam de inspiração moral para a população brasileira. Eram pessoas que estavam ali para serem exemplos de como se deve ser um cidadão brasileiro. O surgimento desse panteão de brasileiros ilustres tem bastante a ver também com o conceito de Historia Magistra Vitae, que é uma frase em latim, né, que significa História Mestra da Vida. Então, quando eles reúnem essas biografias de pessoas ilustres, é justamente para que essas pessoas sirvam de inspiração para as outras, assim como o conceito de Historia Magistra Vitae, que a partir do momento que você conhece a sua história, você consegue tomar melhores decisões na sua vida. Segundo Thomas Carlyle, a história é a essência de várias biografias. Então isso ajuda a compreender por que durante o Brasil oitocentista era tão importante a produção de biografias.
porque acreditava-se que fazendo a história de um, você ia fazer a história da sociedade. E se você pegasse várias pessoas, você conseguiria então representar ainda melhor aquela sociedade e o período onde essa pessoa viveu. Essas pessoas viveram. Sendo assim, grandes nomes acabam representando consigo grandes períodos. Assim como Carlos Magno representa a Idade Média e Napoleão representa a Revolução Francesa. Um exemplo de biografia, de uma importante biografia para a produção da história brasileira, é a biografia do Duque de Caxias, porque ele representa bem o Estado Imperial do Brasil, porque o Duque de Caxias sempre não, né? O Duque de Caxias apoiava muito, ele era um monarca, né? Ele apoiava o Império de Dom Pedro, e ele participou muito, ele teve muitas atuações políticas durante esse período. Ele lutou na Cisplatina, ele lutou na Guerra do Paraguai, ele estava na Farroupilha. Então, de certo modo, ele acaba sintetizando em si o período imperial do Brasil. Então, a partir do estudo, da leitura da biografia do Duque de Caxias, você consegue ter uma noção de como era o Brasil Império. Então, para a gente concluir, a gente consegue perceber que a biografia foi de muita importância para a historiografia, porque foi o meio que se encontrou para a produção da história. Foi uma das melhores formas encontradas no período para a produção historiográfica. Então, gente, com esse artigo da Maria da Glória de Oliveira, a gente queria passar para vocês como as biografias do ano oitocentista foram importantes para influenciar a história ao longo do tempo até ela chegar no que é hoje, com a historiografia e outros ramos da história. Ela também mostra como é importante a escrita das biografias nesse período e como ele ajudou na formação dos historiadores da época e da história até hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Não esquece o joinha, compartilha e Débora Ladinho, a gente tá aí.